Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui novamente. Abra comigo, nós vamos ter uma grande salada de fruta aqui hoje. Fitness. Abra comigo em Êxodo, capítulo 23. Lembra daquele pastor, querido, que toda vez que ele pregava, toda vez que ele ministrava, a igreja dormia. E ele subia no altar, ministrava, a igreja dormia. Ele subia no altar, ministrava, a igreja dormia. E assim, culto após culto, subia no altar, ministrava, a igreja dormia. Um dia ele falou: o que está acontecendo? Aí ele gravou a mensagem dele, foi ouvir, dormiu também. Então não deixa eu pagar esse mico, pelo amor de Deus. Você está livre para dar um glória a Deus aí, se você sentir, aleluia. Como disse aqui o pastor Alano no início, dá um aleluia de crente aí, e eu sei que Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: 3 vezes ao ano me celebrareis festa, guardará a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardará a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo, repita comigo, todo, mais uma vez, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Por enquanto, só isso. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti essa noite, com muita alegria em nosso coração, porque não somos órfãos, não somos bastardos, nós temos um Pai, e nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Abba, 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 Pai. Muito obrigado porque semeaste um filho para colher uma grande família, e nós fazemos parte dessa grande família. Pai querido, nós Te amamos. Falta-nos palavras para dizer-te a gratidão que temos no nosso coração pelo Teu infinito amor. Pai querido, nós Te amamos, nós Te amamos. Querido Jesus, igualmente é contigo. Jesus, eu não posso pensar um minuto sequer longe da Sua presença. Tudo que eu quero é gerar alegria no Teu coração, dar a Ti toda a honra, toda a glória. Jesus, eu Te amo, esta igreja Te ama. Sê Tu entronizado neste lugar, sê Tu entronizado em nossas vidas, sê Tu entronizado em nossos lares. Tudo que queremos é parecer mais contigo. Tudo que queremos é exalar o Teu bom perfume. Tudo que queremos é Te glorificar, não com as nossas palavras, Senhor, mas com a nossa própria vida. Uma vida transformada para a Tua glória. Tudo que nós queremos, Senhor, é se parecer mais contigo e de glória em glória ser transformado à Sua imagem. Jesus, que bata em nosso coração, que bate no Teu, que os nossos sonhos, Senhor, dê lugar aos Teus sonhos, que a nossa vida seja para Te glorificar e atrair honra e glória a Ti. Senhor Jesus, nós Te amamos. Para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para quem nós iremos se o Senhor tem a palavra de vida eterna? Receba a nossa adoração essa noite. E Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Bem-vindo, Espírito Santo.
o que poderíamos fazer sem a sua presença? O que poderíamos fazer sem a sua ajuda? Abre os olhos do nosso entendimento essa noite. Implanta em nós as palavras dessa vida. Transforma-nos, exalta o nome de Jesus, glorifica Jesus neste lugar. Querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu quero me despir de toda a sabedoria humana. Eu quero me render totalmente a Ti e pedir-te. Essa palavra é maior do que eu. Capacita-me a ministrá-la essa noite. E eu terei o cuidado de dar ao Senhor toda a honra, glória e louvor. Eu tomo autoridade neste lugar. E toda ação maligna é proibida neste lugar. Eu oro, Senhor, dê ordem a anjos, cerca este lugar, guarda este lugar. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, e guarda este lugar. Que a nossa vida seja marcada pela Tua glória. E eu oro em nome de Jesus, e todos dizem... Me ajuda a lembrar, esse é das lágrimas, e esse é da boca. Não deixa eu confundir. Hoje pela manhã, eu falei um pouco com o pastor Alana, entrei no quarto e fui buscar o Senhor, para buscar nele o que eu devia ministrar aqui. Eu comecei a orar e de repente uma presença de Deus, e uma autoridade de Deus, e a minha netinha que nasceu, estava um pouco dodóizinha, eu já fui lá, já orei com ela, ela já parou de chorar, e eu já vi Deus se movendo, e eu me lembrei que há 2 anos atrás eu estive aqui o ano passado, mas o ano retrasado eu estive aqui, e numa ministração do pastor Mário, eu recolhi uma oferta, uma palavra de oferta, e eu me lembrei dessa palavra de oferta, assim veio na minha mente certinho o que eu ministrei, e é exatamente esse texto, e encheu o meu coração. Eu falei, opa, podemos dar um novo sentido a esse texto, podemos trazer uma nova revelação desse texto, podemos trazer uma nova direção desse texto, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. O texto que nós lemos fala de 3 festas, repita comigo, 3 festas. E essas 3 festas, querido, ela precisa ser celebrada perpetuamente entre as gerações. Todo homem, durante toda a geração, todas as pessoas, de geração em geração, precisa celebrar essas festas ao Senhor. Não é heresia, espera aí que eu chego lá. Observe isso, de geração em geração, inclusive a nossa. Algumas igrejas fazem algumas festas literal, festa do Pentecoste, festa do tabernáculo, dentre outras festas. De certa forma estamos em festa aqui, é o 15º aniversário dessa igreja, e glórias a Deus, que bênção, 15 anos pregando o evangelho genuíno nessa cidade, 15 anos fazendo diferença neste lugar, 15 anos levando glória a Jesus, por tudo que é feito neste lugar, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. 15 anos que o Senhor está com você, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos ajudou. 15 anos, e nós estamos em festa, mas não é essa festa que fala o texto. A festa que fala o texto, querido, é uma festa com padrões do céu, muito mais elevado, muito mais elevado que qualquer comemoração que o homem pode fazer, muito mais elevado que as festas judaicas que são feitas em Israel, padrões muito mais elevados. Na verdade, essas festas estão falando de um modo de vida, repita comigo, modo de vida. Está falando como a igreja deve viver com o passar do tempo, como a igreja deve crescer na graça e no conhecimento, como a igreja deve atuar nesse tempo. Existem níveis mais profundos em Deus. Repita comigo assim, Deus, mais forte, Deus é repita comigo, ad infinitum, ou seja, Deus não tem fim.
A cada dia eu posso conhecer mais, a cada dia eu posso conhecer mais, a cada dia eu posso experimentar mais, a cada dia eu posso ir além, a cada dia eu posso ter uma nova revelação da sua glória, da sua unção, do seu poder, da sua santidade. A cada dia eu posso ir além. Deus é ad infinito. Hoje eu estou vivendo algo, amanhã eu posso viver 2 vezes mais, e depois de amanhã mais. Ele é ad infinito, e esse texto mostra como nós podemos crescer nele, como nós podemos desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais dentro do seu coração, dentro do seu conhecimento. Em cada uma dessas festas, em cada uma dessas 3 festas, a presença se torna mais forte. Em cada uma dessas festas, a presença se torna mais evidente, se torna mais real. Ouça-me, em cada uma dessas festas, o relacionamento se torna mais íntimo e mais profundo. Veja, o homem, ele foi criado para quê? Para ser família de Deus. O homem foi criado para ter intimidade com Deus. O homem foi criado para ter relacionamento com Deus. Isso se perdeu. Mas em Cristo Jesus, isso foi restaurado. Por isso que o mundo, nada que o mundo possa oferecer, pode satisfazer o homem. Tudo que o mundo puder dar ao homem, durante um tempo o homem pode se alegrar, mas depois ele vai querer mais. Não existe nada no mundo que pode satisfazer o homem, só a presença dele. Só a presença dele me completa. Só a presença dele me sacia. Só a presença dele me enche. Só a presença dele me traz paz. Só a presença dele me transforma. Só a presença dele. Nada se compara à presença dele. Nada nesse mundo pode preencher o homem. Nem mesmo um ministério bem-sucedido. Nem mesmo um homem cheio do poder de Deus. Só a presença dele, o toque dele, a paz dele. Sabe aquele dia que você está perturbado e você ouve o seu pai: filho, aquietai-vos. Só essa voz pode preencher o homem. Então, quando nós decidimos buscar essa intimidade de Deus, quando nós decidimos sair de um lugar religioso, e eu louvo a Deus porque vocês não estão neste lugar. Eu conheço os pastores dessa igreja, mas quando nós decidimos sair de um lugar religioso, de conceitos teóricos, para uma vida no Espírito, e começamos então a caminhar no Espírito, começamos a nos entregar aquilo que o pastor Alano ensina muito bem, a meditação na palavra, a oração, ao Espírito Santo, ao jejum, à adoração particular. Quando nós começamos a entrar neste lugar e mergulhar nesse rio, nós começamos a conhecer mais o coração dele. E quando nós começamos a conhecer o coração dele, então nós começamos a ter uma revelação da sua glória, da sua santidade e do seu poder. Repita comigo: revelação da glória, da santidade e do poder. Da glória, o temor toma conta dos nossos corações. Da santidade, sede santo porque eu sou santo. Então nós começamos a santificar a nossa vida. E do seu poder, querido, que nos capacita para sermos testemunhas mais eficazes. Jesus disse assim: ei, enquanto vocês caminham, cure os enfermos, expulse o demônio, ressuscite os mortos, pregue o evangelho. Então nós começamos a conhecer a sua face, o seu coração, a sua intimidade. Nós começamos a nos mover nessa unção, neste poder, e é revelado a nós esse poder. Lembro no início da minha caminhada cristã, eu via o pastor David Robson se mover no Espírito. Eu via outros pastores, desse lado. Eu via outros pastores se mover no Espírito. E eu ficava extasiado. Eu queria ser usado como eles. Eu queria aprender a me mover no Espírito como eles. Eu queria entrar neste lugar como eles entraram. Um dia, eu acho que eu falei isso aqui já. Eu não sei se foi 2000, 2001, 2002, 2003, foi nessa época. Eu estava sentado na primeira fileira e o pastor David operou-se 2 horas em poder, 2 horas em cura divina. E eu abaixei a minha cabeça e fiz uma oração. E a minha oração foi, abre aspas: Senhor,
como você pode usar, como o Senhor pode usar um homem assim, fecha aspas. Neste momento, o pastor David saiu da onde estava e parou na minha frente. E naquele momento o olhar dele cruzou com o meu. Eu nunca mais vi um olhar como aquele. Lembra que eu te falei? Amor. Eu nunca mais vi um olhar como aquele. E você sabe o que ele disse para todo mundo, mas cruzou o olhar comigo? Sabe o que ele disse? Ele disse assim, abre aspas, sabe por que Deus pode me usar assim? Porque eu decidi no meu coração jamais machucar ninguém. Então eu disse, eu preciso entrar neste lugar. Eu preciso entrar neste lugar espiritual. Então eu voltei para minha casa e ficava 4, 5 horas fechado no quarto, orando em línguas, meditando na palavra, me entregando ao Espírito Santo. De repente, queridos, começou a aparecer enfermos na porta da minha casa, pessoas com pedra no rim, ao invés de ir para o médico para fazer cirurgia, passava em casa, era curado. Pernas começaram a crescer, caroços começaram a desaparecer, surdo começou a ouvir. Eu falei, o que está acontecendo comigo? E eu vi a presença dele. Eu era de uma igreja batista, mas eu não tinha oportunidade. Então eu recebi um convite para pregar em Londrina. Aí eu fui pregar em Londrina e me deram um tema, batismo no Espírito Santo. Eu falei, uau, é isso. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. E tinha um pastor lá, presbiteriano. E eu não sabia que tem aquele ditado, né? É impossível agradar batistas e presbiterianos. Estou brincando, é gregos e troianos, mas tudo bem. E esse pastor falou, você vai ministrar na minha igreja? Eu não tinha nem ideia que eles eram contra o Espírito Santo, quer dizer, o batismo, né? Eu falei, vou. E eu não sabia o que pregar. E eu entrei, sentei e falei, Senhor, o que eu falo aqui? E aquela, quieto. E eu falei, Espírito Santo, o que eu falo aqui? Ele falou, fala de mim. Queridos, eu estou no púlpito. E aqui não é um simples púlpito. Aqui é um lugar que foi ocupado pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos. Eu não brinco neste lugar. Eu fui pregar numa igreja presbiteriana. Eu nem pastor era. Eu era só o membro da recepção. Sabe o que aconteceu? A começar pelo pastor, toda a igreja foi batizada no Espírito Santo. E eles precisaram mudar o nome. Agora, Igreja Presbiteriana Renovada. Porque eu entendi não machucar ninguém. E eu comecei a orar e buscar. De repente as coisas começaram a acontecer. Pessoas eram curadas, um caía, outro pulava, outro chorava. E eu entrava naquele rio e eu comecei a ver algumas coisas. Eu descobri algumas coisas. Ainda estou na introdução, tá? Eu descobri algumas coisas. Primeira coisa que eu descobri, é fácil operar na unção. Não tem nada mais fácil que operar na unção. Quando o Espírito Santo vê um lugar onde as pessoas estão famintas, desesperadas pela presença dele, o pregador não precisa fazer nada, ele faz tudo. Ele cura um, ele enche o outro, ele se move da forma que ele quer se mover. Então é fácil. O que eu preciso fazer aqui? Nada. Apenas seguir as instruções e deixar que ele flua. Então eu vi que é fácil operar na unção. A segunda coisa que eu descobri é que isto é bom. Sabe, querido, eu aprendi desde cedo que toda honra, toda glória é Ele. Toda honra, toda glória é Ele. Toda honra, toda glória é Ele. Mas é muito bom ser usado por Deus. Eu vi que tudo isso é bom, mas eu descobri que não é tudo. Repita comigo, tem mais. Terceiro, eu descobri que as minhas limitações nunca impediram o mover de Deus. Repita comigo assim, as minhas limitações não impedem Deus. Eu tinha e tenho muitas fraquezas, muitas limitações. No passado, antes de nascer de novo, eu até pulei a parte da pregação que eu ia dar meu testemunho. No passado, antes de nascer de novo, eu fiz muitas coisas erradas. Coisas que eu me envergonho, que eu falo só quando Deus pede para eu dar o meu testemunho.
Eu fiz muitas coisas erradas e isso por um tempo me machucava, isso por um tempo me feria, isso me limitava mais. Mas conforme o tempo passou e eu continuei buscando e crescendo nele, eu entendi algo, que eu poderia ser cheio do Espírito Santo, independente dos meus erros do passado. Eu entendi que eu precisava consertar o que fosse necessário e caminhar agora com foco no alvo, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então eu entendi algo, querido, que o meu fracasso do passado, ele de forma alguma me desqualificava para a minha vida em Deus agora e no futuro. E também o meu sucesso no passado não me qualifica para a minha vida em Deus agora e no futuro. O que me qualifica agora para andar em Deus, o que me qualifica agora para crescer na presença dele, é a fome, é a sede, é o desespero que eu tenho pela presença dele. Como Jeremias disse, eu tenho um fogo cerrado em meu peito, ele não apaga, é o desespero pela presença dele. É isso que me qualifica para crescer na presença dele, ir além na presença dele. Quarto, eu aprendi melhor sobre a graça. Nós sabemos que graça é um favor imerecido, e é mesmo, nós não merecíamos. Tudo que nós fizemos foi pecar, tudo que nós fizemos foi quebrar as regras, mas Ele nos amou ainda pecadores, Ele se entregou por nós ainda pecadores, e graça realmente é um favor imerecido, mas eu ainda tinha limitações, eu ainda não sei fazer as coisas, eu ainda sou totalmente dependente dEle, e sempre serei. Então eu descobri que graça é Deus capacitando o incapacitado, e toda vez que Ele me pedia algo para fazer que eu não sabia o que fazer, eu tinha certeza que Ele estava me capacitando para aquilo. E eu descobri também que graça é um Deus que pode tudo, fazendo tudo para quem não pode fazer nada. O que Daniel podia fazer numa cova cheia de leões, o que os amigos de Daniel podiam fazer numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Ei, querido, existem momentos na nossa vida que não há o que fazer, só adorá-lo. Só adorá-lo e agradecê-lo. Senhor, a tua palavra diz isso, e eu fico nela, e eu dou a ti toda a honra. Jesus, eu dou a ti toda a glória. Um Deus que pode tudo, fazendo tudo para quem não pode fazer nada. Eu pude compreender melhor isso. E quinto, isso me pegou. Eu entendi que Deus nunca dará mais para quem está satisfeito. Repita comigo: Deus nunca dará mais para quem está satisfeito. Pergunta para quem está do seu lado: você está satisfeito? Deus nunca dará mais para quem se acomodar. Deus nunca dará mais para quem já pensa que tem tudo, que sabe tudo, que não precisa de mais nada, que está satisfeito. Cara, eu não estou insatisfeito com Jesus, eu estou insatisfeito comigo mesmo, porque eu sei que nele tem muito mais. Se eu não entrei nele, se eu não entrei numa área, não é culpa dele, é culpa minha. Eu sei que nele tem mais. Será que o que nós estamos vivendo é tudo? Eu te digo, não, o melhor de Deus está por vir, nele tem mais. Fala comigo assim: nele tem mais. Fala de novo: nele tem mais. Nós temos que estar insatisfeitos com o que nós temos para poder buscar mais, porque Ele nunca dá mais para quem está satisfeito. O que tudo isso tem a ver com as 3 festas? Tudo. Tem tudo a ver. Eu vou explicar isso. Mas antes me permita falar de outro texto, que eu tenho certeza que aqui vocês já ouviram muitas vezes e podem me dar aula acerca dele. Todos conhecem a parábola do semeador. E Jesus ensina que a palavra é uma semente plantada no solo do nosso coração. E a condição do nosso coração, querido, é o que vai determinar o fruto dessa semente. Por favor, fique comigo aqui. Esta parábola, ela mostra 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, sendo que 3 nele, 3 desses solos, 3 desse coração, não recebe a palavra, não frutifica. O primeiro tipo de coração é aquela semente lançada à beira do caminho. Enquanto ouvem a palavra, logo vem Satanás e rouba.
Mais ou menos assim, eu estou aqui pregando. Esse texto eu conheço. Isso daí eu já ouvi. Está falando mais do Velho Testamento que do Novo. Isto é para o fulano. E se ele tivesse aqui? Sabe, logo vem Satanás e rouba essa palavra. O segundo coração é o solo rochoso. E aqui, eles recebem a palavra, mas eles não perseveram, não tem raiz. Então, na primeira luta, no primeiro ventinho, a primeira batalha, desiste, retrocede, não permanece. E o outro é o semeado entre os espinhos, que são as ambições pessoais, as ambições da carne. É quando nós colocamos nossos desejos ou ambições acima dos desejos de Deus e daquilo que Deus estabeleceu. Esses 3 tipos não frutificarão. Esses 3 tipos nunca vão além em Jesus. Esses 3 tipos nunca terão uma revelação da glória, da santidade e do poder. Mas existe um tipo que recebe a palavra. Recebe um tipo que frutifica, é um solo fértil, é uma boa terra que corresponde a 3 tipos de cristão. É o que produz a 30, é o que produz a 60 e é o que produz a 100%. Eu creio que nós aqui essa noite nos encaixamos aqui, num desses 3 tipos, que produz 30, 60 ou 100. E a minha pergunta, você não precisa responder. Se Deus está olhando para nós aqui hoje, que tipo de coração Ele vê em nós? Que está produzindo 30, 60 ou 100? Sabe, queridos, eu penso que esse texto está intimamente ligado àquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja, repita comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja, muda a sua forma de pensar para experimentar a 30% a boa, a 60% a agradável, a 100% a perfeita vontade de Deus. E eu quero mostrar isso no texto que nós lemos, no texto inicial. Quando fala de 3 festas, assim como a nossa produção no reino, assim como a nossa capacidade de transformar a nossa mente, de ter uma metanoia, de mudar a forma de pensar, assim vai determinar o nível de revelação que teremos de Jesus, e vai determinar o nível de revelação que teremos da sua glória, da sua santidade e do seu poder. Então vamos lá, a primeira festa, qual é a primeira festa? A primeira festa é a festa dos pães, repita comigo bem forte, pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? Repita comigo assim, é a festa da Páscoa. Ao redor do mundo, pastor Alain, existem cristãos da Páscoa, ou seja, o sangue do Cordeiro está sobre eles, são perdoados, são lavados, são remidos, são ótimas pessoas, são pessoas que creem em Jesus, são pessoas que creem que precisam se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus para nascer de novo, são pessoas que creem e conhecem o poder do sangue do Cordeiro, são salvos pelo poder do sangue do Cordeiro, são pessoas que se arrependeram, são pessoas que buscaram a Jesus, que sabem que Jesus é o único e suficiente Salvador e que fora dele não há outro, são pessoas que entenderam João 1,12, que todos que os receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, são pessoas que entenderam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São pessoas salvas, são pessoas boas, mas são pessoas que creem no sangue do Cordeiro, e toda a revelação que eles têm é a salvação por causa do sangue. São salvos, creem que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, são salvos, sabe que não importa outro nome para ser salvo, é só o de Jesus, aleluia, glória a Deus, isso é muito bom, mas para eles isso é tudo. O sangue do Cordeiro, que perdoa pecados, que lava, que salva, eles experimentaram o poder do sangue de Cristo. Aqui eles têm uma pequena medida, 30%. Aqui eles têm uma pequena medida, eles experimentaram somente a boa vontade de Deus.
Aqui tem um pequeno nível de revelação de Jesus. Aqui tem um pequeno nível de revelação de glória, de santidade e de poder. Aqui, querido, as águas, elas estão nos tornozelos. Eles experimentaram a 30%. A boa, para eles, isso é tudo que tem. A segunda festa, repita comigo, festa da cega. Que aqui a Bíblia fala também dos primeiros frutos. Que festa é essa? Repita comigo, é a festa de Pentecostes. Ao redor do mundo, tem milhares de cristãos pentecostais. Ao redor do mundo, tem milhares de cristãos que têm tradições pentecostais. A revelação que eles têm de Jesus, a revelação que eles têm de glória, santidade e poder, vai um pouco além da revelação dos crentes da Páscoa. Eles acreditam no sangue do Cordeiro, eles acreditam em Jesus, eles acreditam no poder do sangue, mas eles foram além. Agora eles oram em línguas, agora eles pulam, agora eles cantam, agora eles vão para a mata, agora eles passam a madrugada orando, agora eles jejuam, agora eles oram pelos enfermos, eles creem em milagres, agora expulsam demônio, agora brigam com o demônio, agora eles vão muito além, eles creem no fogo, eles creem no poder, e eles são bem aleluiados. Sabe, queridos, eles têm o poder, o fogo em suas vidas, apesar de muitas vezes não saber como usá-los. Aqui eles foram um pouquinho além, aqui eles cresceram um pouquinho mais. Aqui as águas não estão mais no tornozelo, aqui as águas estão nos joelhos, e para alguns que buscam um pouco mais, as águas já estão nos lombos. Alguns que se entregam mais, que buscam mais, as águas já estão nos ombros. Aqui, querido, eles experimentaram 60%, a agradável vontade de Deus. Aqui, o coração deles está produzindo 60%, aquilo que Paulo fala da agradável. Aqui, as águas foram um pouco maior. A tradição pentecostal diz que isso é tudo que eles podem ter. Se são batizados, se conhecem o sangue, se são cheios do Espírito Santo, se tem o fogo, se tem o poder, se oram por enfermos, expulsam demônio, ei, isso é tudo que eles podem ter. São 3 festas, uma mais profunda do que a outra. São modos de vida que podemos viver. São 3 experiências, cada uma mais profunda, cada uma mais elevada, cada um com nível mais alto, cada uma com mais poder. A terceira festa, repita comigo, é a festa da colheita. E qual é a festa da colheita? A festa da colheita é a festa do tabernáculo. Aqui é o lugar da intimidade. Aqui a revelação é maior. Aqui as pessoas entraram no lugar de 100%. Aqui é o nosso alvo, querido. Aqui nós estamos experimentando uma vontade perfeita. Aqui nós temos mais revelação de quem Ele é. O amado da minha alma, aquele que eu não posso viver sem. Desculpa, desde quarta-feira eu não paro de chorar. Eu saí daquele lugar, eu demorei 3 horas para voltar ao normal. Aqui nós temos uma maior revelação de quem Ele é, da essência dEle. Lembra de Moisés? Deus meu, clemente, longânimo, tardio em irar-se, de grande misericórdia, que não inocenta o pecador, Ele o perdoa. Aqui nós temos uma maior revelação da sua glória, da sua santidade, do seu poder. Aqui nós vamos mais fundo. Aqui as águas já passaram dos lombos. Aqui são águas profundas que nós precisamos mergulhar nelas.
Aqui existe uma dimensão maior, que só alcança os famintos, os sedentos, os desesperados por Ele. Aqueles que não estão acomodados, aqueles que estão insatisfeitos com o que recebeu, estão falando: ei Jesus, eu te amo tanto e eu preciso de mais de Ti, eu preciso de conhecer mais, eu preciso mais da Sua presença. Aquele que anseia, querido, pela revelação e a intimidade dEle. Aquele que está decidido a negar a si mesmo para segui-lo. No tabernáculo, toda palavra é uma revelação de Cristo. O tabernáculo é uma revelação de Cristo. Mostra, através do tabernáculo, Deus mostrou o caminho para a presença dEle, para a presença do Pai. Jesus vem no Novo Testamento. Me permita descer um pouquinho. Jesus vem no Novo Testamento, em João 14, se eu não me engano, no verso 6, e Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Ele falou isso para os discípulos estavam meio perdidos, mas quando Jesus falou isso, qualquer judeu sabia o que Ele estava falando, porque remetia ao tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha o ato interno e o ato externo. E para entrar no ato externo, no ato interno, tinha o lugar santíssimo e o santo dos santos. E para entrar no ato externo, tinha um portão com algumas cores. Cada uma daquelas cores remetia a Jesus. E aquele portão era conhecido pelos judeus por um nome: caminho. Então Jesus está falando: eu sou o caminho que leva à presença de Deus, e qualquer um que entrasse pelo caminho, a primeira coisa que ele ia encontrar era um altar de holocausto. E quando nós falamos de holocausto, nós temos que entender o poder de duas coisas: o poder da morte e o poder do sangue. Jesus falou: ei, você quer me seguir? Quer me seguir mesmo? Então dia a dia tome a sua cruz, lugar de morte pessoal, lugar de morte para o eu. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você quer entrar neste caminho, o primeiro caminho que você entrar, você vai ter que encontrar-se com um lugar de morte pessoal e conhecer o poder do sangue que perdoa pecados, o poder de sangue que nos limpa de toda a dívida que tínhamos antes. E depois que entramos pelo caminho e passamos a conhecer o poder do sangue, o poder da morte, nós caminhamos um pouco mais. E o que tinha? Tinha uma fonte. E ali eles tinham que lavar pés e mãos. Pés, um novo caminhar. Mãos, obras. Eles tinham que ter obras. Jesus falou: você já está limpo, eu só lavo o pé de vocês. Não é por obra, eu paguei, eu fiz a obra. E essa fonte, ela tinha espelhos. A palavra é um espelho. Você tem que se ver na palavra. Então quando você entra pelo caminho, conhece o poder da morte e do sangue, se lava na fonte, começa a ver a você mesmo. A primeira pessoa que o Espírito Santo vai te mostrar é para você mesmo. Quando você começa a olhar para dentro de você, então você chega num lugar que tem 5 pilastras, que representam os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o apóstolo Paulo fala que os 5 ministérios, eles foram levantados para a edificação do corpo. Então você começa a entender algumas coisas, você começa a ser ministrado em algumas coisas. Então você encontra uma porta para o ato interno, e essa porta era conhecida como a verdade, porque lá dentro a verdade era exposta. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Entrou para o ato interno. E quando você entrava no ato interno, a primeira coisa que você se deparava era a única coisa que tinha no tabernáculo que não representava Jesus e sim o Espírito Santo: o candeeiro, que tinha que ficar aceso continuamente, e ele clareava toda aquela sala. Então você olhava, no meio da sala tinha a mesa de pães asmos, pães sem fermento. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida, o homem sem pecado. Esse pão era mergulhado numa essência muito cheirosa, o bom perfume de Cristo, mas muito amarga, os sofrimentos e as perseguições que vêm com isso.
E quando você vencia essa parte, tinha o altar do incenso. E eles tinham que então queimar incenso naquele lugar, de 3 especiarias, que representam ação de graça, louvor e adoração. E Jesus está falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E agora, depois do altar de incenso, tinha uma cortina, um véu. E esse véu era conhecido como a vida, porque atrás do véu estava a arca, a presença de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá. E ele ainda entrava com um sininho, porque se tinha alguma manchinha, morria lá dentro. Então aí eles puxavam. Sabe, queridos, hoje esse véu foi rasgado. E Jesus falou: o caminho foi aberto. Através de mim você tem livre acesso à sala do trono. Através de mim você não precisa mais de uma arca. Ei, você pode vir na minha presença. Você pode vir à presença do Pai através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Voltando para o texto, aqui é onde nós descobrimos o coração dele. Aqui é onde nós conhecemos a essência dele. Aqui é onde eu falo como Moisés: Senhor, olha, eu conheço a tua voz, eu conheço as tuas obras, um Deus libertador. Eu conheço o teu poder, eu vi o que o Senhor fez, mas eu quero conhecer a tua essência. Eu quero conhecer quem tu és na verdade. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero te conhecer na intimidade. Aqui é onde a presença dele passa a ser real. Aqui tem um nível muito maior de glória, santidade e poder. Os cristãos da Páscoa, eles nunca compreenderam os cristãos de Pentecostes. Esse negócio de dançar, de pular, de correr, é loucura para eles. Eles não conseguem entender isso. Mas hoje, os cristãos pentecostais, eles têm tido a mesma dificuldade com os cristãos do tabernáculo, que são aqueles que encontraram um lugar no coração do Pai, que encontraram um lugar de intimidade, que encontraram um lugar de amor, que encontraram um lugar de relacionamento, que encontraram um lugar de rendição a Ele. Sabe, queridos, aqui é onde nós entendemos o que diz a palavra. Mateus 16, 24, só me ouça. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Lucas 14, 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ei, eu conheço um pouquinho de renúncia. Eu tive 4 desmanches de carro. Eu ganhava dinheiro como água. Na minha mão direita comia polícia, na minha mão esquerda comia bandido. Quando eu conhecia Jesus, Ele falou: joga tudo fora para mim. Da noite para o dia, eu não tinha dinheiro para comprar nada. Tinha 2 carros zero, fiquei com um velho financiado que dava dor de cabeça. A única coisa que eu não perdi foi minha casa. Agora Deus me restaurou, me perdoou, e eu me tornei um advogado bem sucedido. Lembra que eu falei do altar? Eu não posso mentir. Empresas de São Paulo vinham em Ribeirão Preto para me contratar. Aprendi a ganhar dinheiro. Sabe o que Deus falou para mim? Para de advogar para mim. Da noite para o dia eu não tinha mais salário. Deus sempre cuidou de mim. Eu sei um pouco sobre renúncia. Eu falei para o pastor Alano, eu fui numa conferência que eu não vou falar qual, e eu voltei de lá, falei: Alano, eu estou desviado. Só falavam de milhões. Eu falei: eu dei tudo que eu tinha.
É aqui onde nós entendemos, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui é onde eu aprendo a renunciar não só o que é ilícito, mas eu renuncio até o que é lícito por amor a Ele. Aqui é onde eu entendo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Ei, há uma produção de 100 vezes mais. Aqui é onde está a perfeita vontade de Deus. Aqui as águas são profundas, tem que mergulhar nela. Aqui há uma maior transformação. Aqui há uma maior revelação de glória, de santidade e de poder. Jesus tinha muitas pessoas que seguiam Ele, e tinha 5 grupos de pessoas que seguiam Ele. Se eu não me engano, eu falei isso aqui já. Tinha o grupo das multidões, e as multidões viam e ouviam, e viam coisas tremendas da parte de Jesus. Tinha o grupo dos 70, e os 70 viam e ouviam tudo aquilo que as multidões viam e ouviam, mas tinha um alimento um pouco maior para eles. Eles viam e ouviam e recebiam mais. Tinha o grupo dos 12. O grupo dos 12 via e ouvia tudo que as multidões, e os 70 via e ouviam. Só que eles tinham um pouco a mais. Tinha o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João, que via e ouvia tudo o que as multidões, os 70, os 12 viam e ouviam. Só que eles tinham um alimento maior. Mas tinha o grupo de um só, João. Oportuno, João. Na ceia, todos perguntam. Jesus fala que havia um traidor. Todos perguntam: quem é, Senhor? E ele responde. Então Pedro vira para João e fala: ei, pergunta você. Para você ele não esconde nada. Então João, na intimidade, reclina: quem é, Senhor? E ele responde: eu estou falando que tem um lugar que você vai ouvir coisas que ninguém ouve, que você vai descobrir segredos que ninguém sabe, que você vai ter um relacionamento que ninguém tem. Eu estou falando de deixar as multidões, deixar os 70, deixar os 12, deixar os 3 e ser aquele íntimo que tem o coração do Mestre, que tem o coração de Cristo. Ei, o chamado do Espírito Santo é sim para viver a Páscoa. Glória a Deus pelo sangue do Cordeiro. Nós honramos o sangue, é de Deus. Mas o chamado é também para desfrutar do Pentecoste. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode orar por enfermos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Agora, no final do ano, tu era uma criança cega de nascença. Ela saiu enxergando tudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas não é para ficar na Páscoa nem no Pentecoste. O chamado é mais elevado. É para entrar no Santíssimo Lugar e desfrutar da sua presença, e conhecer o seu coração, e conhecer o seu amor, e conhecer a sua paz. Me desculpe, mas desde quarta-feira eu não paro de chorar. Então aqui é onde eu tenho uma maior revelação de quem Ele é. Então bate um desejo no meu coração de amar como Ele ama. Eu estava ministrando a uns casais. Eu falei: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é isso, pastor? Eu falei: tem um amor no seu coração para com ela. Mas não é com este amor, é com o amor de Cristo que você deve amar a ela. Bate um desejo de amar como Ele ama, de perdoar como Ele perdoa, de servir como Ele serviu, de exalar o seu bom perfume, de representá-lo corretamente
essa terra, bate um desejo de ser como Ele é. Bate um desejo de estar com Ele todo momento, todo instante. Existe um lugar que você pode deixar as multidões, os 70, os 12, os 3, e entrar num lugar novo, onde a revelação de glória, santidade e poder será muito maior. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu amo o ensino do tabernáculo. Tem quanto tempo ainda, pastor? Eu nem sei, eu não sei quanto tempo eu estou ministrando. A Marisa olha para mim com quem diz, vamos, passou o tempo. Que nem aqueles encontros. Quem já foi no encontro? Você está pregando, de repente lá no fundo levanta uma placa, 10 minutos. Eu falei, mas não cabe nem a introdução, 10 minutos. Ai, meu Deus. Eu amo o ensino do tabernáculo. Como eu disse, lá tinha um candeeiro que gerava luz no lugar santo. 2 vezes por dia, às 9 e às 15. Era conhecida como hora da oração. O sacerdote entrava lá, ia até o altar do incenso, com incenso. E conforme eles derramavam o incenso, a fumaça enchia o lugar. E conforme a fumaça enchia o lugar, do lado do candeeiro estava o sumo sacerdote, Arão, com óleo fresco, um pavio novo para ser queimado e brasas do altar. Na medida que o lugar santo enchia com aquela fumaça, na medida que a fumaça, melhor dizendo, enchia aquele lugar, o sumo sacerdote derramava azeite no candeeiro. Arão não é mais o sumo sacerdote. Os filhos de Arão não são mais os sacerdotes. Os filhos de Arão não são mais os sacerdotes. A Bíblia diz, Apocalipse 1:6, e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, nós somos os sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. E nós precisamos de óleo fresco. Nós precisamos de uma nova unção. Nós precisamos que Ele derrame este óleo, essa nova unção sobre as nossas vidas. Só que hoje nós não queimamos mais incensos. Bom, deve ter uns malucos aí que queimam. Não é o nosso caso. Nós não queimamos mais incenso. Espiritualmente, o nosso incenso é a nossa adoração, é o nosso louvor, é o nosso quebrantamento, é a nossa rendição, é a nossa oração. O incenso nós levantamos quando nós atraímos a presença dEle com a fome, com a sede, com o desespero que temos no coração pela presença dEle. Então, quando nos quebrantamos diante dEle, quando abrimos o nosso coração, ei, querido, a igreja está falando de avivamento, mas os nossos olhos estão muito secos. Antes do avivamento vir, precisamos derramar lágrimas. O nosso incenso é quando nós nos quebrantamos, choramos nosso arrependimento, nosso desespero, nossa fome diante dEle. Então, o sumo sacerdote, ele derrama um novo óleo sobre a nossa vida, uma nova unção sobre a nossa vida. Tudo isso para resumir o que eu vou dizer agora. Hoje, nós temos a oportunidade de subir a um alto lugar. Hoje, nós temos a oportunidade de deixar os 70, os 12, os 3, para ser, e as multidões, para ser aquele que tem intimidade com Ele. Há um chamado sobre a nossa vida. Sim, conhecer a Páscoa, mas não ficar só nela. Sim, conhecer o Pentecoste, mas não ficar só nele. Ir além e descobrir o coração dele. E se apaixonar por Ele.
e exalar o bom perfume dele. Quantos recebem essa palavra?